Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Marcos também relata o ministério do Senhor Jesus, mas omite o ministério do Senhor Jesus iniciado na Judéia. Embora cada evangelho apresente uma perspectiva única, temos que compreender que eles não são contraditórios, mas sim complementares, e juntos podemos ter uma visão mais ampla a respeito do Senhor Jesus. Mateus apresenta o Senhor Jesus como o Rei de Israel, o Messias esperado. Em Marcos, o Senhor Jesus é visto como servo. Então, Marcos no seu evangelho apresenta o servo Jesus. Lucas apresenta o Senhor Jesus como homem, é tanto que a genealogia de Jesus apresentada por Lucas estende até Adão. Em João, Jesus é Deus eterno, sem começo e sem fim, sem dizer que a palavra evangelho significa boa notícia. E todos eles anunciaram essa boa notícia: Jesus, o Salvador do mundo. Agora no versículo 14 do capítulo 1 de Marcos, depois que João Batista foi preso, o Senhor Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está se cumprindo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O que o Senhor Jesus menciona aqui no versículo 15 sobre o evangelho do reino é sobre a manifestação do reino na terra. Repare que o Senhor Jesus ainda não tinha morrido na cruz, portanto, o evangelho da graça, que é para a igreja, o período que nós estamos, não era conhecido aqui. Para entender melhor sobre o ministério do Senhor Jesus, é bom lembrarmos que o Senhor Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Deus escolheu um povo, e em Deuteronômio, no capítulo 7, nos versículos 7 ao 9, diz que o Senhor ama esse povo. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nos diz que desse povo viria uma mulher, e que dessa mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Em Isaías, capítulo 7, no versículo 14, também afirma que essa mulher seria virgem, que daria luz a um menino e chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Lucas capítulo 2 anuncia que o Salvador nasceu e que seu nome é Jesus. Deus escolheu um povo por causa do Senhor Jesus. Veio para o que era seu. Vemos o Senhor Jesus tratando com os judeus, mas os seus não o receberam. A partir daqui o Senhor Jesus fala da rejeição, da sua morte e da sua ressurreição. Para entendermos melhor a mensagem do Senhor Jesus sobre o reino, o Evangelho do Reino declara as boas novas da vinda do Rei que irá estabelecer o seu reino em poder sobre a terra. Então, quando o Senhor Jesus falou do reino de Deus está próximo, está falando de estabelecer o reino na terra. Atenção que o Senhor Jesus não está falando aqui como cabeça da igreja, como é no Evangelho da Graça, mas como aquele que veio para reinar. O reino é a esfera de sujeição na terra, ou seja, todos aqueles que professam o senhorio de Cristo, sendo joio ou trigo, verdadeiros ou falsos cristãos. Quando o Senhor Jesus falou arrependei-vos e credes no evangelho, é porque os judeus se afastaram de Deus. Então, tinham que se arrepender e passar pelo batismo de João Batista. Mas desses judeus, apenas uma minoria que reconhecia os seus pecados e se submetia ao batismo de João. João Batista veio antes com a mensagem: o reino de Deus está próximo. E no início do seu ministério, o Senhor Jesus declarou que o reino de Deus estava dentre vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. Mas o reino de Deus ainda não foi estabelecido em poder. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. O seu reino permanece na terra, de forma parcial. As parábolas nos evangelhos descrevem a forma e o objetivo desse reino. Mas os seus não o receberam, está se cumprindo ainda. Com a rejeição, Deus parou seu tratamento com Israel e passou a tratar com a igreja. Houve uma pausa profética aqui. A igreja foi mencionada de forma parcial em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E também em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. A revelação completa só viria a ser revelada mais tarde ao apóstolo Paulo. Esses que aceitaram o batismo de João Batista estão representando aqui os remanescentes de judeus, que irão se converter após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, eles passarão pela grande tribulação. Os que sobreviverem entrarão no reino de 1000 anos de Cristo. O reino será estabelecido em poder pelo Senhor Jesus, assentando no seu próprio trono, terminando com ele entregando o reino ao seu Pai, para que Deus seja em tudo e em todos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 24. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.